Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós te damos graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por essa manhã, por esse lugar, pelas palavras que vamos receber hoje. Muito obrigado, Senhor. Recebo essa palavra de hoje, a glória de hoje, dando muitos frutos, dando muita sabedoria a esse teu filho, a paz que ele precisa, o conforto que ele necessita. Meu Deus, que a mensagem de hoje leve consolo a muitos corações. A tua sabedoria, Senhor, a muitos corações. E eu recebo, Senhor, que temos a tua sabedoria, a mente de Cristo, para entender a glória de hoje, a palavra de hoje. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Amém. E o nome da reunião de hoje: Unção, Mistério de Deus, parte 4. Vamos dar prosseguimento a esse seminário abençoado, Unção, Mistério de Deus, na sua 4ª parte. Graças a Deus. A unção ministerial é um ato soberano, exclusivo de Deus. Nós temos aprendido isso. Ninguém pede isso. Ah, eu quero ser pastor. Nunca me passou pela cabeça. Eu nunca pedi isso para Deus. Isso nasce. E nasce porque Deus põe. A unção ministerial é dom de Deus. Nasce na vida daqueles que Deus separa, justamente porque é Ele que põe. Pessoas que Deus separa sobre a terra para trazer iluminação espiritual para a tua vida. Conhecimento de Deus e não de homens. Eu digo isso porque esse evangelho que está aí fora não tem trazido vida para a vida das pessoas. Consolo para a vida das pessoas. O que está aí são pessoas cegas e tristes por falta de conhecimento. E eu digo isso porque eu era uma pessoa assim. Eu não era feliz no sistema religioso. E eu também vi muitas pessoas que não eram. Principalmente obreiros. É um grupo dentro da igreja que mais sofre, que mais é cobrado, que mais é explorado em nome de Deus dentro do sistema religioso. Infelizmente. E eu vi muita tristeza na vida de muitos homens e de muitas mulheres lá dentro, porque eu vim de lá. E eu via que esse tipo de evangelho que era pregado não trazia vida, não trazia sabor para a vida das pessoas. E graças a Deus que a minha vida foi alcançada pelo evangelho da graça. E graças a Deus que eu tomei posse daquela profecia assim juntamente com você, que está lá em Jeremias e que já é do seu conhecimento, capítulo 3, verso 15. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e inteligência. Porque nós precisamos conhecer Deus. E as coisas de quem? De Deus. Nós não estávamos no sistema religioso de campanhas e correntes conhecendo a Deus. Nós estávamos conhecendo as coisas dos homens. A gente só passou a conhecer as coisas de Deus em graça. Com pastores trazendo conhecimento com inteligência. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Sem conhecimento, você perece. O povo de Deus perece. Por isso Paulo disse para o pastor Timóteo: salvar a ele mesmo e as pessoas que ouviam a ele através da palavra da graça. Timóteo, procura se salvar
a ti mesmo e aos teus ouvintes. Com o quê? Com o conhecimento do Evangelho da graça, que foi o que me salvou, e hoje eu estou aqui, louvado seja Deus, pregando a graça de Deus, equipando você com as coisas do reino de Deus. Olha só o que Paulo disse para o pastor Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Abra a sua Bíblia, e essa é a primeira evidência da parte 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. E começa assim, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo não estava falando aqui da salvação do Espírito, porque no tocante à salvação do Espírito, você já está salvo. Mas a salvação que ele se refere aqui, que ele está falando aqui, era da vida do pastor Timóteo enquanto vivo sobre a terra. Se agarra ao Evangelho, porque será salvação para a tua vida sobre a terra. Será livramento para a tua vida sobre a terra dos carrapatos que tentam grudar na gente, que são as situações da carne. E olha que tem uns que é terrível. Nós temos situações, existem fraquezas que é como carrapatos que tentam grudar na gente, atrapalhar o nosso reinado. E nós estamos chamados aqui a reinar em vida. Reinar em vida é você estar aqui reinando sobre a sua carne. É você estar aqui entendendo as coisas do Espírito. Só que reinar em vida não pode ser um jargão. Eu estou reinando em vida. Não. Você tem que viver na prática o reinar em vida. Se alimentar do Espírito de Deus para ir vencendo as situações da carne. Amém? As coisas da carne. Você está aqui para atender, meu amado, as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Outra coisa, você está aqui para evangelizar as coisas do Espírito e não se deixar ser evangelizado por quem está nas trevas. Muito cuidado. Ao invés de evangelizar, ser evangelizado. Tem pessoas que, ao invés de evangelizar com as coisas do Espírito, está sendo evangelizado por pessoas que estão na carne. Então, reinar em vida é isso. É você estar reinando sobre a sua carne. É você atender às coisas do Espírito. É você estar perseverante no seu congregar. Só que deixar a carne de lado, as suas vozes, porque estamos no mundo e estamos sujeitos a muitas tentações, a muitas tribulações, a muitas coisas. Então deixar isso de lado não é tão fácil quanto parece. Certas tribulações, certas tentações que a gente enfrenta. E nem impossível quanto se possa imaginar. Vencer situações da carne. É preciso ter compreensão. E eu recebo você tendo. Tendo compreensão, entendimento do Evangelho em sua vida, do amor de Deus em sua vida, e das autoridades de Deus, humildade, tendo unidade, você consegue. Se você não aprende isso, a unidade que você deve ter, a obediência que você deve ter a Deus e às autoridades de Deus, se você não entende isso, não adianta nada o resto. Não adianta ensinar outras coisas para você. Não adianta falar de perseverança, de fé, de oração, de anjos, de predestinação ou de qualquer outra coisa, se você não entende a hierarquia. Eu me faço entender? A hierarquia do Senhor. Se você não entende o que é andar em unidade com os homens que Deus ungiu, separou para lhe ajudar, então não adianta o resto. Então, para que você supere essa carne, para que você reine em vida aqui, você precisa entender a hierarquia. Graças a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia agora, para entender isso tudo, em Efésios capítulo 4, verso 1.
em o nome do Senhor Jesus. E começa assim o Evangelho em Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, andar é viver, que andeis de modo digno da vocação a que foste o quê? Chamados. Então você foi chamado com santa vocação para servir a quem? A Deus. Todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui, e isso eu ensinei desde a parte 1, você tem o Espírito de Deus, você tem a unção de Deus, porém cada um no seu nível de esclarecimento, de unção dado por quem? Por Deus. Mas todos estão chamados para servir a Deus. Mas todos têm que ter maturidade que Deus organizou o corpo e colocou cada um no seu lugar, como os membros do corpo. Não é assim? A mão está no seu lugar, a perna, o olho, tudo no lugarzinho certinho. E cada um tem a sua importância. E ninguém pode desprezar o outro, ou achar que um é melhor que o outro. Todos são importantes no corpo de Cristo. Você é importante. Você tem uma função aqui, dada por Deus, como a minha aqui no púlpito, para equipar você com as coisas espirituais. Então você foi chamado a andar e a viver com esse entendimento em nome de Jesus. Verso 2. Os que foram chamados por Deus com santa vocação devem andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade no sentido de que o discípulo de Deus precisa ter esta humildade. Que na obra de Deus, que o Pai lhe destinou, existe uma hierarquia a ser respeitada. E você tem que ter humildade nesse ponto. Existe uma hierarquia que você deve ter consideração, máxima consideração. Paulo até diz, e nós aprendemos isso na parte 3, sede submisso para com os vossos guias, porque velam por vossa alma, ou seja, pela tua saúde espiritual. Isso está descrito lá em Hebreus, capítulo 13, e nós falamos sobre isso semana passada. Então você tem uma autoridade aqui que vela por vossa alma, ou seja, pelo vosso reinado, para que você tenha uma vida com sabor. E Paulo diz, olha, você deve ter submissão, ou seja, respeito a essas autoridades, porque faz parte da hierarquia de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, assim como é lá em cima no céu, no mundo espiritual, as coisas do Senhor, tudo é muito bem organizado, deve ser também aqui no reino de Deus, aqui sobre a terra. Tudo também muito organizado. Porque no mundo espiritual existem os anjos, existem os arcanjos, os querubins, os serafins. Não é verdade? Isto é uma hierarquia no mundo espiritual. Cada um deles tem um poder, cada um deles tem uma função na hierarquia do mundo espiritual, e cada um deles obedece ao seu superior, e todos obedecem a Deus, que está acima de todos. Da mesma maneira, a igreja, ela tem uma estrutura hierárquica. A coisa não é bagunçada aqui. Existe o membro, existe o colaborador, o pastor auxiliar e a liderança da igreja. Isto é uma hierarquia sobre a terra, no reino de Deus que está aqui. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, no mundo espiritual, há uma hierarquia e tudo muito bem organizado, muito bem orquestrado, porque Deus é o maestro dessa orquestra toda. E é muita gente nessa orquestra. E cada um com o seu instrumento. E cada um com o seu toque. E não pode estar fora do ritmo. Tem que estar todo mundo no ritmo. Tem que estar todo mundo na unidade. Porque senão não se entende nada. Então, não pode estar o pastor aqui falando uma coisa, declarando uma coisa, e você daí falando uma outra coisa, diferente do que sai daqui. Tem que estar todo mundo no mesmo tom, no mesmo sentir, no mesmo pensar,
na mesma caminhada. Isso se chama unidade. Diga unidade. Então, é necessário, para se respeitar a hierarquia sobre a terra, humildade. E essa sua humildade é que vai trazer a bênção. Você que respeita as autoridades de Deus, isso vai trazer muita bênção para você. Porque nós aprendemos, nas partes anteriores, crede nos profetas e prosperareis. Está vendo? Se tu respeita aquele que Deus separou e deu unção ministerial, isso vai trazer a bênção. Isso vai trazer a honra para você. Mas, é como eu falei no início, e repito, essa mensagem não é só para ser ouvida, ela é para ser vivida. Nós já estamos na parte 4. Pastor, está tudo muito bonito, muito lindo, desde a parte 1. Mas isso não é só para ser ouvido, mas é para ser vivido também, abençoados. Nós não estamos aqui para passar o tempo. Nós estamos para crescer no amor e na graça de Deus. É para ser posto em prática. É para você ver em mim a autoridade de Deus. Assim como eu vejo em você a ovelha do Senhor, que possui o Espírito de Deus e a unção de Deus aí dentro. Então, eu recebo você nessa maturidade em nome de Jesus. E Deus, guarde bem isso no seu coração, vai provar essa humildade no momento que a autoridade traz a palavra. O momento que o pastor ministra a palavra é o momento que Deus prova o seu coração. Prova o seu amém. Amém, graças a Deus. O pastor que nós temos é uma bênção. Realmente temos que ser humilde, graças a Deus. É isso, está certo, está escrito. É no momento que eu trago uma palavra de exortação ou não, que Deus vai provar essa humildade que você diz ter, abençoado. Se você não obedece àqueles que Deus coloca diante de você, com a palavra de Deus, se você não obedece o que eu ministro aqui, como que você vai ser obediente a Deus? Se o que eu falo é a palavra dele. De certa feita, e não foi uma vez só, Deus falou para Moisés: esse povo murmura muito, né, Moisés? Eles te rejeitam a beça. Fica tranquilo, fica calmo. Você já percebeu isso na Bíblia? O quanto Moisés era rejeitado pelo povo que Deus tirou do sofrimento? O quanto aquele povo reclamava? Eles não tratavam Moisés com o respeito devido. Eles peitavam Moisés, enfrentavam ele. Ó, escuta aqui. Tá, a gente passou lá pelas águas, o mar se abriu, mas cadê a comida? Isso é uma falta de respeito muito grande, né? Primeiro para com Deus, que já tinha feito algo tremendo lá atrás. É como eu já disse em outras mensagens. Se eu vejo o oceano, o mar se abrindo na minha frente, misericórdia. É um milagre tão grande que é para você jamais duvidar da grandeza de Deus. Vendo um feito desse, o mar se abrindo diante dos seus olhos, carnais, físicos. Meu Deus do céu, aquele povo teve esse privilégio de ver essa grandeza da parte do Senhor. E mesmo assim murmurava, reclamava, se queixava de tudo. Meu Deus do céu, é horrível uma pessoa que recebe uma bênção e em seguida, por causa de um outro problema que não se resolveu, está ainda reclamando. Para de reclamar, gente. E sabe quando é que tu reclama? Quando tu está falando todo o tempo do problema para todo mundo. Ah, mas é que eu ainda não paguei isso, não resolvi aquilo, mas está tão difícil. Mas a vida, né? Mas a barra está pesada, viu? Olha, maluco, olha, mas está preto o negócio, está ficando preto o negócio. Olha, eu nem sei se eu vou comprar o gás esse mês. Nossa, mas você está ficando chatinho, sabia? Porque você se alimenta da graça, mas parece que não entrou ainda no teu coração abençoado. Tem que mudar esse discurso negativo. Você tem que parar de ser frente fria, um cristão que murmura. Meu Deus do céu, Deus te põe de pé todo dia, Ele te dá vida, respiração, já te livrou de coisas tão difíceis, já enxugou tanto as tuas lágrimas, já te curou, já te prosperou, já te livrou da morte, e você está ainda nessa. Sai dessa, meu. Nós temos que evoluir. Isso aí é um temporal passageiro, isso aí vai se resolver. Eu já orei, e quando eu oro, Deus envia um anjo para atender a minha oração.
Já tem anjos me servindo em nome de Jesus. Então, o povo estava constantemente murmurando e rejeitando Moisés. Aí Deus falou, olha, quando eles te rejeitam, não é a você que está rejeitando, é a mim. Porque o que você fala é as minhas palavras. Então, aí devemos parar e refletir. Que quando o pastor ministra, esse aqui com o microfone na mão, eu não estou dando nada meu para você, eu estou dando a palavra de quem? De Deus. Então, quando a palavra vem, você tem que estar em unidade, em concordância. Não só em palavras, amém, mas na mente eu recebo. Eu recebo, na mente eu concordo também. Eu estou de acordo com o senhor, pastor, graças a Deus. Porque a palavra que ele pregou, que ele ministrou na reunião, está tudo escrito. E realmente, o que ele ensina vem de Deus para o meu bem. Vai me fazer feliz sim, eu recebo. Eu estou de conformidade, de acordo mesmo. Você tem que entender que o que eu prego aqui para você não é nada meu. Então, se você rejeita, se o seu amém é só de palavras, o problema vai ser seu. Você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a Deus. E foi isso que Deus procurou passar para o homem de Deus, Moisés, com unção ministerial, para tranquilizar ele, porque estava muito difícil a coisa. Seguindo com a leitura aqui, Efésios capítulo 4, vejamos agora o verso 3. Aí Paulo diz para a igreja, olha, além da humildade que a gente tem que ter para ser um corpo unido, a gente precisa se suportar também, se amar, mas tem mais. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo o quê? Da paz. Ou seja, o pastor trouxe a palavra, é isso que eu também vou declarar, é isso que eu também vou passar a meditar e a viver. E é isso que eu vou trazer para o meu viver. Abençoado, toda palavra que é ministrada aqui, seja no meio da semana ou seja num domingo, você tem que trazer para a sua vida. Ela não é só para ser ouvida, ela é para ser vivida. O que o pastor auxiliar ministra, não é só para você ouvir, é para você viver também. O que eu ministro aqui, não é só para você achar bonitinho, é para ser vivida também. Nós estamos realizando aqui um trabalho sério. O meu trabalho aqui no altar da graça de Deus é um trabalho sério, porque o que eu falo aqui, eu peço para você conferir aí na tua Bíblia. Então, a humildade vai trazer a bênção. O respeito vai trazer a bênção. A obediência vai trazer a bênção. Então, repito uma vez mais, todos no mesmo caminho, todos no mesmo pensar e sentir. Porque não pode eu estar aqui falando uma coisa e você falando outra totalmente diferente do que está sendo ensinado. É necessário que haja isso, unidade na palavra. E também o desejo de manter isso aqui. Meu Deus do céu, essa palavra também serve para você que está do outro lado me acompanhando pela internet. A palavra da graça salvou você, salvou a minha vida. Então nós temos que pensar também em manter isso aqui, semear dízimos e ofertas, para salvar o máximo de pessoas, não no tocante ao Espírito, mas salvar para reinar em vida, reinar sobre a carne, para andar com as coisas espirituais da mente. Você foi salvo pela palavra da graça de Deus. Então nós temos que pensar em ajudar outras pessoas. Pessoas que estão nas trevas, na ignorância, na lei, nas coisas inventadas pelos homens. Nós não podemos ser um povo egoísta. Nós temos que pensar nas outras pessoas também. E eu recebo você que está do outro lado, ajudando esse ministério, entrando em contato com a gente e semeando. Eu tenho falado isso e repito uma vez mais, eu recebo teu coração generoso, você aí do outro lado, para ajudar esse ministério, porque você tem se alimentado da palavra daqui. Até pessoas que frequentam outra igreja, quando termina a reunião lá, ela corre para a internet para ouvir a nossa mensagem. E eu tenho percebido isso, porque mostra a pessoa ali pontuando todo dia a presença dela em nossa página.
Até pessoas que um dia estiveram aqui, elas estão nos acompanhando do outro lado. Que eu recebo o espiritual tirando a vergonha que ela sente na carne. Porque tem pessoas que não retornam, não voltam por vergonha. Ah, mas como será que eu vou ser recebido? Com todo amor. Com todo amor. Você vai ser recebido no amor e na graça de Deus. Anula essa vergonha da sua carne, abençoado. Você que está pensando em voltar, você que um dia esteve aqui, e por uma bobeira da sua própria carne, você está passeando por aí, ou não está em lugar nenhum, e que sempre acompanha as nossas mensagens. Recebo você aqui em nome de Jesus. Quem só pensa em ser servido, não entende direito as coisas do reino de Deus. Então eu recebo todos vocês aqui, pensando em servir também. Amém. Semeando para manter essa obra, para a gente alcançar o máximo de pessoas com o Evangelho da graça de Deus. Seguindo, Efésios capítulo 4, vejamos o verso 4 do capítulo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Do comecinho novamente. Um só Senhor. Diga um só Deus. Uma só fé. Se existe uma só fé, então aonde você vai colocar a sua fé? Em Deus ou nas coisas criadas? Em Deus. Mas você já parou para pensar que muita gente está colocando a sua fé em coisas criadas pelos homens? Meu Deus do céu. Você liga a televisão e você vê o convite de vários ministérios, as pessoas colocar a sua fé em coisas criadas. E vem aqui pegar a água benta, a água consagrada. E você vai retirar do poço sagrado, nesse domingo. Amém, pessoal? O poço sagrado. Você vai tirar aqui a água consagrada. Amém ou não amém? Então, tem muita gente colocando a sua fé em coisas criadas. Martelo ungido. O ar consagrado em uma bexiga que o pastor sopra. Então, irmão, está aqui para você levar para casa. Aí chegar em casa, você abre o bafo de onça dele para matar todo mundo. É só para isso que serve. Só para passar alguma coisa, bactéria, alguma coisa. Porque o cara sopra e vende aquilo por R$500, 200, 300. Abençoado. Existe um comércio em nome de Deus aí fora. Onde as pessoas estão sendo convidadas a colocar sua fé em coisas criadas. Martelo ungido, cimento ungido, dona divina. Até cimento abençoada. Tem também lá fora. É homem vendendo galho de mato, dando galho de mato, galho de arruda. É tanta bugiganga que, meu Deus do céu. Mas nós estamos chamados a viver uma só fé. Amém? Não devemos colocar a nossa fé em coisas inventadas. Você não pode andar crendo em um monte de coisas. E nem andar sobre a terra com idolatria a pessoas. Atenção, você que está aí do outro lado. Você não deve ter idolatria a pessoas. A ninguém. Nós temos que amar somente a Deus. Ele está acima de tudo. Ele é nosso Deus, nosso Criador. Meu Deus do céu. E depois, Paulo diz aqui, um só batismo, que não é o batismo de João Batista, aquele da primeira aliança. Isso é um ponto muito importante. Quando a Bíblia fala um, então não posso viver dois. Porque na primeira aliança existia o batismo de João Batista, onde ele molhava as pessoas nas águas para a remissão de pecados. Mas depois vem Paulo e esclarece, olha, agora tem um outro batismo superior estabelecido já. A morte de Jesus foi o nosso batismo. Coloca aqui no telão, por favor, Romanos, capítulo 6, verso 3. Vê se tem aí, por favor. Isso, agora, chegou. Olha só. Romanos, você que me acompanha aí do outro lado da internet, tome nota. Romanos, capítulo 6, verso 3 e verso 4. Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua o quê? Morte.
Então todos nós fomos batizados na morte de quem? De Cristo Jesus. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade o quê? De vida. Quando Ele ressuscita, a gente ressuscita junto. Quando Ele morre, a gente morre junto no batismo dele. Então, está aqui, ó. Esse é o nosso batismo agora. Seguindo, olha só. Efésios 4, verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, eu recebo, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está o quê? Em todos. O Espírito de Deus está em você. Diga para o irmão, o Espírito do Senhor está dentro de você. Dentro de você, abençoado. O tempo todo. Você que me ouve aí do outro lado, o Espírito do Senhor está dentro de você o tempo todo. Pastor, entenda uma coisa, pastor Sandro. O outro pastor da esquina falou que ele saiu. Não saiu não, abençoado. É falta de compreensão do Evangelho. Ele está dentro de você. Está aqui, ó. Age por meio de todos, está em todos. Está dentro de você. Ouça a palavra de Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus. Verso 7, Efésios capítulo 4. E aqui entra também o objeto do tema de hoje. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de quem? De Cristo. Olha só. E aqui nesse verso 8, o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 68, verso 18. Ele cita aqui, ó. Depois você pode ler em casa o Salmo 68, verso 18, porque Paulo cita aqui no verso 8 esse salmo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, quem subiu? O Senhor Jesus. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Opa! O nosso Deus em Cristo Jesus concedeu aos homens o quê? Dons. Diga, a unção. Vai tomando nota aí e com a mente de Cristo ativada em você. Quem subiu foi Ele. Você estava no cativeiro, diga no cativeiro. E Ele nos deu o quê? Libertação desse cativeiro, ou seja, das trevas, da lei de Moisés. E nos transportou para onde? Para a sua graça. Lembra daquela parte de Colossenses 1,13? Que Ele nos transportou do império das trevas para o reino maravilhoso do seu amor? Ou seja, nos tirou da lei para a graça. Amém? Seguindo, verso 9, Efésios 4. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores o quê? Da terra. Seguindo um pouco mais. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quando a Bíblia fala que ele desceu e depois subiu, é aquele momento que Paulo diz que ele se fez pobre, para que nos tornasse o quê? Ricos. Amém? Então ele veio à terra. Lembra que Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu? Então ele veio e depois o quê? Subiu. Para nos tornar ricos, abençoados, povo de propriedade exclusiva de quem? Vai vendo. Verso 11, Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, pausa, se referindo a ele e aos demais apóstolos da sua época, porque tem um detalhe nisso tudo. Paulo diz, eu fui o último dos apóstolos, o último a quem Jesus escolheu. Isso está descrito, você pode anotar para ler em casa. Pode colocar aqui no telão também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 9. Olha só. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Se eu sou o menor, eu sou o quê? O último. Né? De uma família de 5 irmãos, você tem o menor lá, ele foi o quê? O último que chegou, né? Então eu sou o menor.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de quem? De Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Bom, eu tive um passado, mas Deus me escolheu mesmo assim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi o quê? Vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Eu falo, ó, eles também são homens de Deus com unção ministerial, mas a minha missão foi maior do que todos eles. É ele que está dizendo aqui. Eu estou lendo a Bíblia. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está o quê? Comigo. Está vendo? Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis o quê? Crido. Está vendo? Então, seja eles lá, seja eu, nós estamos com a unção de Deus, mas eu tenho trabalhado muito mais que eles pela missão que Deus me deu. Está claro isso? Seguindo aqui com a nossa leitura, veja que Deus deu esse dom ao apóstolo Paulo de ser apóstolo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo e outros para profeta. Quando fala profetas, por exemplo, esse momento aqui eu estou profetizando. Profetizar não é ficar realizando adivinhação. Hoje, na internet, a gente vê muito isso. Homens realizando adivinhação. Profetizar é você fazer o que Jeremias fazia. Profetizar é você pregar como Isaías pregava. Profetizar é pregar a palavra. A gente não vê Isaías realizando adivinhação de CPF, placa de carro, quem está fazendo aniversário, quem não está, quem está aqui solteiro ou não, quem está separado ou não. A gente não vê Jeremias realizando essas coisas, ou os outros demais profetas. Profetizar é pregar a palavra de Deus com compreensão. Não é também para ficar rodopiando, caindo no chão e derrubando ninguém, não. E todo mundo cai, e cai pastor auxiliar, e cai a família do pastor, e fica todo mundo rolando no chão, é criança caindo, é criança tremendo, e é senhora rodando, e outro que empurra, outro cai por cima do outro, e vira uma bagunça danada. Eu já mostrei isso aqui para vocês, misericórdia. Hoje, quando você está nas redes sociais, você só vê isso. Aí depois vem lá o pregador com adivinhações. Não. Profetizar, veja que nós estamos combatendo o bom combate. Porque existe uma doutrina enferma lá fora. E o Evangelho da Graça é a sã doutrina. Então, nós não falamos mal de pessoas, mas nós combatemos o bom combate. Aí depois ele vai falando mais, Paulo, da unção dada por Deus, concedida aos homens, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, Deus escolheu homens e mulheres para dotar com a unção dada por Deus para pregar o quê? O Evangelho. Então tem pessoas sobre a terra, e eu sou uma delas, que Deus deu sabedoria, dotou essa pessoa com uma unção ministerial para pregar o Evangelho. Para equipar o povo de Deus das coisas espirituais. Para mostrar para você o mundo espiritual. Veja que a minha missão o tempo todo aqui é mostrar o mundo espiritual para você. Eu nunca venho aqui para falar de mim, eu nunca venho aqui para dar alguma coisa para você, um objeto. Eu venho só para falar do mundo espiritual. Graças a Deus. Então isso é segurança para vós outros. Verso de número 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de quem? De Cristo. É para isso que eu existo, para ajudar você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade, a medida da estatura, da plenitude de quem? De Cristo. Atente bem para o comecinho. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Se aqui está dizendo,
até que cheguemos, é sinal que ainda não chegamos. Não é verdade? É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele fala, olha, eu ainda não atingi a perfeição da vontade de Deus em minha vida, mas eu corro para alcançar. Porque a gente não chegou, abençoado. Temos que ser humildes. Todos nós estamos aqui aprendendo a cada dia. Tem pessoas que falam, eu já sei tudo da graça, eu nem preciso estar mais congregando em igreja nenhuma. Eu conheço pessoas, como também a minha esposa, de anos antes, pessoas que nós amamos, mas que não congrega mais, porque acha que já sabe de tudo da graça. Você tem que ser mais humilde, abençoada e abençoado. Porque aqui diz, até o próprio Paulo diz, olha, eu não cheguei. Se eu não cheguei, então eu preciso completar a minha carreira. É algo que eu preciso ainda o quê? Alcançar. Quem pensa que sabe de tudo é um ignorante. Eu estou aprendendo de glória em glória. Meu Deus do céu, imagina você, abençoado. Seja humilde também. Pessoas que poderiam estar aqui sentadas e que moram aqui em São Paulo. Mas, eu já sei de tudo, porque eu pertenci a um outro ministério 10 anos, 5 anos, e lá eu aprendi muito. Já sei de tudo. De repente, até do lugar que eu já vim. Até do mesmo lugar que talvez eu fiz parte um dia. Seja humilde e abençoado. Estamos todos aprendendo em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Seguindo, Efésios capítulo 4, verso agora 14. Para que não... É importante você alcançar, né, o pleno conhecimento, a maturidade no corpo de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha de quem? Dos homens. Pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo aqui faz um alerta. Gente, nós precisamos alcançar crescimento espiritual. Nós precisamos ser unidos. Porque existe vozes aí. Existe um vento de doutrina que está aí que pode levar muita gente a se desviar da graça de Deus. Infelizmente tem muita gente que um dia esteve aqui e que você conhece, sentou do seu lado e que hoje está por aí. Voltou para a lei. Voltou para o sistema religioso ou não está em lugar nenhum. Pessoas que estão sendo levados por ventos de doutrinas. E muitos pela influência do familiar religioso. Pela influência do familiar que está no sistema religioso. Eu conheço pessoas que um dia esteve na graça e pela influência do filho, voltou para o sistema religioso. Que pela influência da esposa, já esteve aqui em graça, se alimentando da graça de Deus, mas pela influência da esposa que está no sistema religioso, não está aqui. Ou seja, pessoas que dão mais ouvido a quem não tem autoridade do que a nós que temos autoridade dada por Deus. Eu já vi muito isso. Pessoas que conheceram a graça e que deram mais ouvido a uma pessoa lá fora que não tem autoridade nenhuma do que nós que temos a autoridade de Deus e o conhecimento da graça de Deus. Oh, coisa horrível, meu Deus. É você desprezar a autoridade de Deus e dar ouvido a quem não tem autoridade nenhuma. São como meninos agitados de um lado para o outro. São pessoas que vai para cá, outra hora vai para lá. Agora vamos para uma outra igreja? Eu estou cansado daqui. Está demorando, porque o Carlos Alberto está desempregado ainda. Então vamos para outro lugar. Para pedir emprego para o Carlos Alberto. Aí vai para um outro lugar. Ah, e a Cidinha está com tanto problema, sabe, né? Vamos para outra igreja. Cada Cida está precisando de ajuda. A vida sentimental dela está tão difícil. É a minha filha mais velha. Então tem gente assim, né? Vai para um lado, para o outro, vai para cá, agitado. Ela fica igualzinho uma folha de papel, sendo levada pelo vento. Você sabia que tem gente assim, sendo levada
pelas doutrinas, igual uma folha de papel pelo vento. O vento leva, né? Aí vai levando. Como é triste você ver uma cena dessa. Pessoas que conheceram a graça de Deus, que agora estão na lei, aí uma outra hora está em outro lugar, e vai para cá e vai para lá. Meu Deus, como é triste uma situação dessa. Pessoas que são conhecedoras que Deus é soberano no céu e na terra, e que voltaram a crer no diabo de novo, a acreditar que macumba pega, olho grande, inveja, acreditar nessas coisas todas. Maldição hereditária. Você lembra daquela narrativa do jovem cego? Os discípulos falaram assim: mestre, ele deve estar assim porque ele pecou muito, Senhor Jesus. Aí outro discípulo também fala: não, ele deve estar assim cego, pecado dos pais. Também não. Então ali mostra que não existe maldição hereditária. Jesus falou: isso tudo aí vai ser para glorificar o nome de Deus. Porque eu vou ao encontro dele agora, ele vai ficar curado, e ele vai servir para a glória de Deus. Não tem nenhuma maldição hereditária na vida dele. O que existe é bênção hereditária. Mas maldição não. Então nós precisamos ter essa maturidade sobre a terra em nome de Jesus. Quando a graça é revelada, nós não podemos voltar mais para isso. Esse pensamento velho do sistema religioso. Em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, vamos ler um pouco mais. Efésios capítulo 4, verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Nós temos que crescer no cabeça, que está acima de tudo e de todos. Graças a Deus. Todos vocês têm uma função no corpo de Cristo. Então, dê o seu melhor. E dê o seu melhor com zelo naquilo para o qual você foi chamado a fazer. Graças a Deus. Seja dedicado e faça com muito amor. Verso 16. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, só minha parte, diga todos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então veja, o corpo de Cristo tem que estar todos no mesmo sentido, o mesmo pensar, declarando o mesmo, meditando o mesmo, confessando a mesma palavra, o pastor daqui, você daí. E recebendo de verdade no coração as palavras. Graças a Deus, toda parte do corpo é importante. Agora, é importante a unidade no corpo. Cada um respeitando o nível de unção que cada um recebeu de Deus. Repito para finalizar. A mensagem não é só para ser ouvida. Ela é para ser vivida. Tudo que Deus te deu hoje, desde a parte 1. E domingo que vem tem a parte 5, a parte final, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos e vamos agradecer por essa glória maravilhosa da quarta parte. Unção, mistério de Deus. Meu Deus, como é sério e importante tudo que o Senhor nos deu hoje. Tudo que o Senhor deu para a tua igreja, para os teus filhos que estão aqui e para os milhares que estão me ouvindo. Aquele que entender, viver, meu Senhor, essa palavra e colocar mesmo em prática, vai ser bem-sucedido, bem-aventurado em tudo que fizer. Aquele que faz com alegria, com humildade, atende a voz de Deus, observando atentamente as palavras dadas por nós aqui, pastores. Aquele filho que tem amor, respeito a nós,
que estamos aqui nesse púlpito pregando o Evangelho da Graça, esse abençoado será muito feliz. Você. Eu declaro você sendo muito feliz por sua obediência. Se você observar de Gênesis a Apocalipse, a coisa que Deus mais pede ao seu povo é a obediência. O tempo todo. Medite nisso. A coisa que Deus mais pede é a obediência. Ele pediu isso lá no Jardim do Éden. E foi pedindo sempre a obediência. É o que Deus quer colher de todos nós. Eu recebo esse fruto em sua vida. E com essa obediência, pode ter certeza que Deus há de respaldar a tua vida. Pode ter certeza que os anjos vão ministrar ao seu favor. E eu recebo, Senhor, os teus anjos ministrando em favor dos teus discípulos, de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem, Senhor, venha ser aplicada por todos que estão aqui, por todos que estão me ouvindo. Que essa mensagem venha ser não só ouvida, mas entendida e praticada. E pode ter certeza que tudo mais que você precisa vem, porque a obediência, a humildade traz a bênção. E eu recebo a tua saúde, eu recebo a tua prosperidade, eu profetizo, eu declaro a tua prosperidade no teu trabalho, você que trabalha por conta própria. Eu profetizo a tua saúde, o fim dessa doença. Eu profetizo a paz no teu coração diante dessa solidão, dessa tristeza. Você é especial para Deus. Você não merece andar triste, achando-se um pecador, miserável. Ninguém me ama, todo mundo me odeia. Limpe isso da sua mente. Eu te declaro liberto desses pensamentos. Você é amado, você é querido por Deus, você é o filho do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, não se veja assim, como alguém sem valor, porque você tem valor. Você é especial. Diga, eu recebo essa palavra. Você é mais que vencedor. E eu recebo, Senhor, esse coração crendo, em o nome do Senhor Jesus. Fale com Deus. Agradeça por essa palavra. Profetize algo para a sua semana, para esse dia que eu recebo sendo o melhor dia da sua vida. Converse com Deus, porque quando você ora, esse Deus envia um anjo para atender a sua oração. Faça a sua oração, pois certamente Deus vai enviar um anjo para atender a sua oração. Nada vai faltar a você. Não se esqueça das palavras do seu Pai, do meu Pai, do nosso Deus, que Ele, em Cristo Jesus, há de suprir todas
as tuas necessidades. Porque Ele não te colocou aqui e te abandonou. Ele cuida de nós. Ele te ama. Você é o predestinado do Senhor. O escolhido desde antes da fundação do mundo. Deus tem um caso de amor com você há muito tempo. E Ele diz: nada vai me separar de você. Nada desse mundo, dessa vida, nem do porvir. Eu recebo, Senhor. E somos mais que vencedores, amados, abençoados, e que nada vai nos faltar, porque estamos servindo a um Deus que é o nosso auxílio. É Deus presente em todas as situações. E receba. Você vai viver momentos de muitas alegrias, momentos de muita paz, de muita harmonia, de muita prosperidade, muito mais do que você está pedindo ou pensando. Você vai começar a desfrutar de bênçãos sobrenaturais, e você já está vendo isso. E louvado seja o nome de Deus. E assim seja, hoje, amanhã e sempre. Louve ao Senhor com suas palmas bem forte. Somos mais que vencedores. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Se despeça do seu irmão dizendo para ele: você é mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.